Olá, pessoal. Nós estamos aqui no primeiro encontro virtual do Grupo de Estudos Avançados Espírita, e o tema é o Espiritismo Mundial no século XXI, e dentro do bloco, né, do Espiritismo no Mundo Globalizado, eu vou falar um pouco sobre o Espiritismo e a sustentabilidade, e sobre aspectos da preservação ambiental, energia limpa e educação ambiental também, né, sob a luz espírita. Eu sou Fernando Canepi, sou professor da USP, posteriormente eu me apresento um pouco mais. Então, em relação ao evento, então eu agradeço ao professor Raul Franzolin, né, e ao GEAI pelo convite, né, eu fico muito honrado, e é importante esse encontro virtual aí, né, em função da União Espírita, né, e justamente tem muito a ver com questões, inclusive, de sustentabilidade, já que a União, ela reflete, né, a visão kardeciana, né, de um planeta de regeneração, onde as ações sustentáveis são consideradas como atos de amor divino. Então, é bastante importante, né, esse tipo de divulgação da doutrina pela internet, né, e então fico muito feliz de participar. Bom, eu sou professor da Universidade de São Paulo, no campus de Pirassununga, atuo na área de energia, transição energética e Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 7, que trata de energia limpa e acessível para todos, né? Que é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, dentro dessa atuação já de aproximadamente 25 anos na área de energia, e nos últimos anos também na área de transição energética, o DS7, a gente tem visto muita coisa em função de questões de sustentabilidade, muitos aspectos, né, que dá para a gente fazer alguns paralelos com as questões espíritas, né, principalmente as da base do Allan Kardec. Tá? Então, o que seria a sustentabilidade sobre a ótica espírita? Assim, a gente sabe pelas obras da codificação e também pelas obras de autores muito renomados, como Chico Xavier, Divaldo Franco e ou a gente tem a harmonia, né, entre o homem e a natureza como um dos aspectos de evolução espiritual. As ações, né, que predatórias, vamos dizer assim, elas violam, né, a lei de causa e efeito. A gente tem a ideia é promover, né, o equilíbrio espiritual, né, evitando atividades predatórias que sejam às vezes desnecessárias para questões que sejam desnecessárias em função de questões supérfluas dos seres humanos. No Livro dos Espíritos, especificamente, né, os temas relacionados à sustentabilidade, eles são abordados indiretamente por meio dos conceitos da lei da conservação e de destruição, que falam então um pouco sobre destruição, a preservação da natureza, indiretamente, né, a interdependência entre o homem e o meio ambiente, enfim, então, elas não usam o termo sustentabilidade, né, que é um termo moderno, mas elas se alinham a ele, né, no que diz respeito a discutir o equilíbrio, né, o uso responsável de recursos como um todo, as consequências de desequilíbrio, né, e isso tudo baseado em diálogos, né, com espíritos superiores, que é como os que a gente tem nesse livro. Especificamente, queria chamar a atenção sobre os aspectos, então, no Livro dos Espíritos da lei da conservação e da destruição, né, das questões 686, 696, também a relação do homem com a natureza, né, questões 697 até 707, e depois a parte de progresso e influência humana, né, questões 781, 793, enfim, então isso é bastante importante. Então, a gente tem que pensar assim que é extremamente importante para nós espíritas, e a gente tenta então propagar isso através da divulgação da doutrina espírita, né? Sobre as questões da sustentabilidade. Tem tudo a ver. Então,
aspectos da sustentabilidade, né, eles evitam desequilíbrios que são relatados já pela lei de causa e efeito. E a gente entende isso como uma fraternidade que pode ajudar a regenerar o planeta em que a gente vive. E isso inspira, assim, pela doutrina espírita, a gente consegue ter inspirações, né, para ações diárias de respeito ao planeta, o que a gente subentende que seja, então, a sustentabilidade. Um aspecto importante, né, e bastante forte, é que, certamente, Kardec ele não seria um negacionista climático. Ele sempre teve uma forte relação com a ciência, de muito respeito, né? E é isso que a gente espera do espiritismo, independente de ideologias, de um lado, do outro, uma ideologia não só no Brasil, mas no mundo, né? A gente tem exacerbações, assim, em termos de ideologia, né? Imposição de opiniões, brigas até, né? Desnecessárias, né? Mas o espiritismo, codificado por Allan Kardec, ele sempre primou muito por seguir a ciência. Então, Kardec, já nas obras básicas, falava, inclusive, que se a ciência contradissesse alguma coisa que estava escrito lá, era para seguir a ciência. Então, reafirmo, Kardec não seria um negacionista climático. Em relação à preservação ambiental, né, a gente considera isso como um pilar espiritual. O respeito à criação, em todos os níveis, né, ele se apresenta como um ato de caridade. E o ato de caridade, então, não só em relação aos seres humanos, né, a todos os seres vivos, né, ele se estende à natureza, né, o amor ao próximo, né, como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, né. Então, esse amor ao próximo estende-se a todo o planeta, em todos os aspectos do planeta, né. Então, isso é super importante, né, e diria até vital, né, para manter um equilíbrio que permite a nossa evolução e minimizando, né, a exploração que pode ser extremamente predatória, né? Então a gente continua em termos de evolução, mas respeitando o planeta em que a gente vive. Agora um pouco sobre a visão kardeciana da preservação, lembrando que a gente faz as analogias, né? Eram termos que não eram tão falados na época da codificação, né? Mas a gente faz analogias com momentos atuais. Às vezes isso não está vamos dizer assim, literalmente escrito lá, mas dá muito a entender. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Allan Kardec, ele defende o equilíbrio sobre a exploração, né, e, inclusive, vendo o homem como um administrador temporário da natureza. Então, por isso que ressalta-se a importância de ações conscientes, né, porque as violações, elas geram desarmonia espiritual. Então, isso é uma questão bastante importante aí para a gente colocar. E aí, só para citar, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a gente tem, por exemplo, o capítulo 11, né, que fala sobre caridade e solidariedade, o capítulo 5, outros capítulos, né, a lei de causa e efeito, moderação e simplicidade, né? Então, tudo isso a gente pode trazer para aplicações contemporâneas. Nós temos alguns autores espíritas, né, se destacando no campo da ecologia e da sustentabilidade, né? Eu trouxe aqui no slide, eu cito, né, o André Trigueiro, né, que ele cita, inclusive, o planeta Terra como um organismo vivo interconectado, né? E outros autores, né, brasileiros também, né, que falam direto ou às vezes indiretamente sobre esse tema, né, como o Carlos Orlando Villagarra, o Sérgio Biagi Gregório, o Carlos Alberto Iglesias, Bernardo, a Kelise Santa Rosa, né, esses, assim, um pouco mais diretos, às vezes com aspectos indiretos, e outros autores nós tivemos também, como Leon Denis, Gabriel Delany, Cosme Mariano, né, do nosso país vizinho aqui da Argentina, né, que falavam também sobre esses aspectos em questões indiretas, né, mas já se tratava, e lendo as obras deles, a gente percebe que tem muito a ver com a questão da sustentabilidade. Mas a gente observa que não há, à exceção desses autores, não há assim, uma abordagem direta, vamos dizer assim,
da sustentabilidade sob a ótica espírita. Então, isso não é muito falado nos grupos espíritas e tudo mais. Então, nós temos alguns desafios globais, né, da preservação. A poluição e a perda de habitats, eles geram sofrimentos espirituais também, além dos sofrimentos materiais. E o espiritismo, né, ele nos traz, o espiritismo, ele é um convite à simplicidade voluntária. E, inclusive, diante dos desafios que a gente tem tido, né, a gente entende também como as provas, né, como oportunidades de crescimento fraterno. E nós temos tido provas bastante importantes no que se apresentam sobre aspectos aí de impactos ambientais. Esses desastres coletivos, né, esses desastres, nós fazemos analogia com as provas coletivas, né, que são muito faladas aí no espiritismo por conta para o crescimento espiritual. E uma analogia que a gente faz é a lei de causa e efeito, então, aplicada à natureza. E, então, os fenômenos climáticos extremos, né, eles têm se intensificado, tanto em frequência quanto em impacto. A citar aqui só exemplos recentes no Brasil, né, nos últimos anos, em 2024, o Rio Grande do Sul, e as queimadas no estado de São Paulo, em 2025, no Paraná com tornado. Então, a gente entende que essa evolução exacerbada com predação dos recursos planetários, elas fazem com que haja muitas emissões de gases de efeito estufa. Esses gases de efeito estufa, então, eles elevam a temperatura da superfície dos oceanos e elevam a temperatura da superfície do mar. Então, isso intensifica fenômenos climáticos extremos, né? E a gente poderia, né, pensar, puxa vida, mas o espiritismo, ele prega que a gente não deveria evoluir? Não, na verdade, o espiritismo, ele entende que a gente tem que ter o suficiente para a nossa sobrevivência, né? É isso que a gente vê muito, assim. Todo mundo quer conforto, mas a gente não pode fazer também desse conforto, né? E esse conforto ele tem um preço, fazer desse conforto uma agressão exacerbada ao planeta. Então, evidentemente que nós continuaremos evoluindo, mas a gente tem que procurar ter ações práticas assim para preservação. Então, a redução de consumo como uma renúncia espírita, né? Essa redução de consumo não deixando que a gente deixe de fazer coisas, né? Mas a gente racionalize. E racionalizar é diferente de racionar. E a gente tem que pensar isso, assim, como aspectos que nós temos um papel enquanto pessoas físicas e enquanto participantes, eventualmente, de pessoas jurídicas. Então, essas ações práticas, elas são um trabalho individual de cada pessoa que vai refletir no todo. Então, para quem está assistindo, né, eu convido, né, a participação em grupos, né, espíritas, para vibrar em torno da harmonia planetária e até para poder disseminar as questões espíritas com base em Kardec para as pessoas ao redor. Então, a gente renuncia ao extremamente supérfluo, né? A gente mantém o nosso conforto, mas a gente procura ter ações práticas em termos de preservação. Em relação à matriz energética, né? A renovação da matriz energética, né? A matriz energética limpa, ela simboliza como uma renovação espiritual diante do que vem acontecendo aí na última centena de anos aí com a grande exploração de combustíveis fósseis que gerou um desequilíbrio no planeta. Então, a gente tem uma ideia, assim, que a gente pode fazer uma analogia em relação, com a renúncia ao egoísmo material, ensinado ali, trazido por Emmanuel, né, através da psicografia de Chico Xavier. Então, a importância disso ela é profunda, né? Trazendo do espiritismo para a parte da engenharia de energia. Transitar para fontes renováveis, pessoal, alinha a tecnologia à moral. E, então, isso fortalece, né, e fomenta uma evolução que beneficia toda a humanidade. Então, a gente tenta corrigir um pouco do que já foi feito, né?
fazendo adições de fontes que sejam renováveis. E a isso, né, e a racionalização e mais ao uso de fontes renováveis dentro da engenharia de energia, né, que é onde eu atuo, a gente chama isso de eficiência energética. Então, a gente não para de consumir nada, não há radicalismos. Em momento algum, a gente vê isso na codificação da doutrina espírita, mas sim a gente vê a racionalização e o livre-arbítrio também. Tudo que a gente fizer, nós pagaremos um preço, que pode ser bom ou pode ser ruim. Aí pensando um pouco sobre as fontes renováveis, né, fazendo uma analogia com a doutrina espírita, né? Então, no Consolador, né, no psicografado pelo Chico Xavier, prioriza-se o bem comum sobre o apego. Então a gente vê, por exemplo, né, e aí eu tomo a liberdade de fazer essa analogia, enxergando a energia solar, a energia eólica, a biomassa e outras fontes renováveis como caminhos, né, para um equilíbrio divino. Então é extremamente importante, né, assim, e eu considero isso na minha carreira, integrar assim, a minha pesquisa, a minha visão da bioenergia à doutrina. Então, assim, é um papel que eu consigo fazer como representante de uma pessoa jurídica que eu estou no momento. Outras obras, né, do Chico Xavier, a gente pode citar que tem alguma analogia, né, sobre que citam indiretamente a questão da sustentabilidade. Então, por exemplo, A Caminho da Luz, também essa obra ela descreve a formação física e espiritual, né, do planeta Terra, né? Então, a necessidade da harmonia entre progresso material e preservação da vida vegetal e animal, o nosso lar também, né? Onde a colônia espiritual, né? A colônia espiritual, na verdade, a natureza ela tem uma perfeita harmonia, então é um modelo pro planeta Terra. No ideal espírita também, né? A gente consegue extrair lições ecológicas, né? Da observação da natureza, né? A conservação de rios, a arborização, né? Como interdependências essenciais para a vida, né? Então a gente consegue fazer, né? E tem várias outras contribuições relevantes, só para citar o Chico Xavier, né? Imagina citando outros autores. E nós temos, apresenta-se, então, algumas grandes oportunidades aí na transição energética, né? Eu considero que a transição energética, ela alia a tecnologia moral espírita, né? Como uma forma de justiça global, como uma reparação dos impactos que tem havido no planeta. E então o Brasil, assim como já foi muito falado do espiritismo, né, ele também se destaca em energias renováveis como ponte para a fraternidade. Então a gente tem uma necessidade dessa transição energética por causa dos impactos do antropoceno. Então o antropoceno a gente está vivendo ela agora, né, uma época geológica que marca, né, o período que as atividades humanas se tornaram a força modernante, a força dominante no planeta Terra, né? E alterando processos naturais assim em escala global. E então esses marcadores geológicos que a gente tem assim, né, que nós estamos vendo aí, a gente pode dizer como partículas de combustão, plásticos e tudo mais, eles deixam vestígios permanentes na Terra. E antes do antropoceno, né, existiam também resíduos, mas a gente tinha que o planeta ele se regenerava, né? E hoje o planeta ele não está conseguindo, né, por si só, se regenerar em relação aos resíduos. Então nós temos grandes desafios nessa matriz limpa, grandes desafios, né? Que é a integração, por exemplo, de sistemas. São para as parcerias, né? Na verdade, são até, a gente pode extrapolar como provas espirituais. E, enfim, então aqui, superar os desafios que a gente tem, isso fortalece a fraternidade, inclusive imaginando que a gente não está deixando espíritos para trás, nós estamos atuando em harmonia divina, né?
E uma questão bastante importante que se apresenta é que os interesses econômicos e geopolíticos, eles estão prevalecendo, né? Ainda muito fortemente. Então, por isso, a importância de uma doutrina como o Espiritismo, né, codificado por Allan Kardec, para tentar conscientizar o máximo possível, né, a humanidade, né, da importância de se fazer e entendendo que esse sofrimento material ele se ele se passa também no mundo espiritual em relação ao planeta Terra. Então, nós temos alguns exemplos de transição sustentável. Poderia citar vários aqui. Vou trazer, por exemplo, os biocombustíveis. Então, eu acredito que eles representam uma harmonia com a criação. Então, são ciclos virtuosos, assim, né, que preservam recursos para gerações futuras. E o bom uso de resíduos e tudo mais, a destinação nobre e tudo mais, que eu vou falar um pouco depois. Uma questão um exemplo de transição sustentável que vem acontecendo em nível mundial é o ODS 7 da ONU, que eu falei logo lá no começo. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 7 da ONU. Então, ele busca assegurar o acesso universal, confiável, sustentável e acessível à energia para todos até 2030. Ele inclui a migração de fontes poluentes para energias renováveis, né? Ele alinha-se à meta global de redução de emissões para combater mudanças climáticas e tudo mais. Então, assim, nós temos desafios muito grandes em relação à adoção do ODS 7. Né? Nós estamos praticamente há 4 anos de terminar aí as metas, né? Então ainda nós temos bastantes desafios assim nos avanços. Mas uma coisa que eu quero chamar bastante atenção, que se destaca e que vem, que é um fator humano e que a gente considera como uma evolução espiritual, muito está se falando dentro do ODS 7 na transição justa, na justiça energética. Eu tenho tido a oportunidade de abordar esse tema na parte profissional também. Então é uma questão que vem sendo levada em conta, que era uma coisa que há 5, 10 anos atrás nem se falava. Em relação ao papel espírita na energia limpa, né? A ideia é que, então, sabendo e sendo praticamente um consenso de que isso é bom, né? Incentivar uma rede internacional assim de ações sustentáveis. Então, ser espírita já é esse incentivo, né? E isso reflete, né, a importância da mensagem de que unir espíritas, ele acelera a transição, a partir do momento, porque o comportamento espírita, né, o que a gente vê ali do que é certo, por exemplo, ele se reflete, obviamente, em menos assim, impactos ao planeta e acelera a transição, né? Então a gente transforma esses desafios energéticos em oportunidades de serviço divino coletivo, por exemplo. Então isso é bastante importante. Em relação à educação ambiental, a gente até na Gênese, né, citado que a educação ela é uma missão moral. Então, assim, a gente pode fazer essa analogia, né, que a gente pode unir ciência e moral para o progresso humano e aplicar isso da doutrina espírita para a sustentabilidade. Então, a ideia é que a gente forme consciências e que a gente desperte consciências, né, que vejam a sustentabilidade como um dever coletivo e um dever evolutivo. E aí a gente consegue também elevar a humanidade passo a passo. E nós temos também vários desafios na formação ambiental, né? Então, por exemplo, a desinformação, as fake news, o negacionismo, né? Eles são grandes ilusões materiais a se superar. Inclusive, o consumismo excessivo, ele também ele barra, né, a consciência coletiva. Então, assim, ninguém vai deixar de consumir, longe de radicalismo, né? Como a gente falou, né? Nunca a doutrina espírita pregou isso. Mas o excesso é sempre ruim. Aquele excesso que a gente já ouviu muito falar, que acaba se transformando, inclusive, em obsessões, em processos de obsessões, né? Assim, espiritualmente, né, pela educação espírita, a gente transforma essas barreiras em lições de desapego, a gente fomenta uma visão mais equilibrada e fraterna, né? E isso reflete diretamente aqui reflete diretamente na sustentabilidade. Em relação à visão espírita da educação ecológica, né?
é muito importante, assim como disseminar o espiritismo, disseminar a visão ecológica para elevar a humanidade. Então a gente pode compreender, né, grupos espíritas como espaços de conscientização também nesses aspectos para a preservação do planeta. Então, ela não é um mero conhecimento, a educação ecológica, a educação sustentável, mas ela se apresenta como uma ferramenta de amor e regeneração planetária também. Em relação às ações educativas práticas, eu destaco, por exemplo, workshops e até mesmo materiais educativos, artigos, opiniões, palestras, com base na base kardeciana, e também de outros autores renomados espíritas, mas mantendo aquele cerne, e apresentações em que, assim, o máximo possível destaquem questões sobre sustentabilidade. E isso vai acabar criando, né, se isso de fato começar a acontecer com mais ênfase, como está sendo aqui, por exemplo, nesse encontro, logo a primeira palestra, despertar consciências mais elevadas para um futuro sustentável, né? Então, a isso eu destaco as discussões que nós temos nas reuniões do GEAI, aí, né, nas reuniões virtuais do GEAI, né, como um dos locais possíveis de fomento para essas ações educativas. E aí a gente tem que pensar assim, em 3 eixos, como pilares interligados, né? A preservação, a energia, de uma forma como um todo, né? E a educação, isso como partes do projeto providencial de regeneração da Terra. Então, assim, a gente, juntos, né? Juntos e bem feitos, bem utilizados, eles constroem uma fraternidade universal. E eles transformam os desafios, então, né, em caminhos de evolução coletiva e divina. E aí, chegando já mais perto chegando mais para os finalmente aqui, o espiritismo, pessoal, né, e assim, como que a gente coloca a fraternidade em prática, né? Então, por exemplo, o espiritismo, ele acaba nos unindo numa rede global que a gente pode fazer com que seja sustentáveis, onde os nossos hábitos, né, individuais, que eles podem ser atos de amor divino e atos em prol da sustentabilidade. A gente tem um grande papel, uma grande responsabilidade enquanto espíritas, também nessas questões de sustentabilidade. Então, aí é para a preservação do planeta. Por fim, pessoal, eu gostaria de deixar o meu contato aqui e lembrar, né, que, assim, a ideia é que a gente não faça radicalismos, não se deixe se perder por ideologias, mas que a gente se concentre nas bases de Allan Kardec e consiga, então, melhorar o planeta como um todo, tá? Então, eu agradeço muito aí a oportunidade, aqui estão meus contatos, um pouco das minhas atividades, eu agradeço pela atenção, pelas boas energias compartilhadas, e estou à disposição para colaborações em temas espíritas, ambientais. Deus ampare todos nós e que nós continuemos tendo um bom encontro aqui, tá bom? Então, um forte abraço a todos e a todas.